Nos próximos episódios de Meu Pecado, Lucrécia se defende e diz que não quer nada com Juliano. Lorena continua discutindo, mas de repente ela passa mal. A moça diz que está com medo de perder o filho. Lucrécia quer levá-la para o hospital, mas Lorena não quer. Finalmente ela consegue colocar a moça no sofá. Rosário fica com Lorena enquanto Lucrécia vai chamar o médico. Na cidade, Juliano conta como foi sua conversa com Lorena. O padre diz que é normal que ele se sinta culpado, mas as coisas vão acabar se acomodando e ele deve aproveitar para pensar sobre tudo. E na casa dos Horta, Justina está surtando por causa do fim do casamento. Ela exige que o marido honre as calças que veste e obrigue o filho a voltar atrás. Mas Rodolfo diz que jamais vai obrigar Juliano a fazer algo que ele não queira. Do nada, Justina tem um acesso de ciúme do marido com Matilde. O professor não entende nada. Anoitece e finalmente Juliano está indo para casa. Ele encontra Renata na pracinha e dá um chega pra lá na garota. Renata resolve dar uma de vítima, mas Juliano diz que sente muito por Carmelo ter deixado ela por Lucrécia, mas que de alguma forma, o pegajoso soube recompensá-la. E a resposta da vadia foi: olha, você devia me agradecer por ter mantido o Carmelo entretido, não a Lucrécia. Mas Juliano quer saber outra coisa. Ele pergunta com quem ela estava no dia em que se encontraram no shopping na capital. Renata quer saber o porquê da pergunta, e ele explica que naquele dia aconteceu uma coisa muito estranha. O rapaz então explica que naquele mesmo dia, quase na mesma hora em que se encontraram, o pai da Lorena morreu. Renata não entende o que isto tem a ver com ela, mas Juliano explica que com ela, nada. Mas sabe que alguém esteve com Ernesto poucos minutos antes dele morrer e que se apresentou como um velho amigo da família, e por isso, lhe ocorreu que ela estaria acompanhada por Carmelo Souza. Renata nega e diz que foi sozinha, a trabalho. A moça começa a ter uma crise, mas Juliano interrompe e diz que só estava conversando. Ela quer saber de que Ernesto morreu. Juliano conta que o sogro estava doente, mas não estava a ponto de morrer. Na Fazenda Milagre, o médico revela que Lorena não pode ser removida de jeito nenhum e tem que ficar em repouso absoluto por alguns dias. O doutor também diz que só poderão ver o real estado da moça quando fizerem exames no hospital. Rosário decide alojar a moça no quarto de Lucrécia e manda a filha voltar para a casa de seu esposo. Na cidade, Juliano chega em casa e Matilde quer ter uma conversinha com ele. A mulher diz que entende a situação, mas não quer que a sobrinha vire chacota, então é melhor ela não ter a criança. A conversa é interrompida por Rodolfo, que avisa que Lucrécia ligou para avisar que Lorena está na Milagre, pois teve uma ameaça de aborto e não pode ser removida. Juliano fica apavorado e sai imediatamente acompanhado por Matilde. Na casa paroquial, Josué enfrenta novamente Matias e diz que não está de acordo com os conselhos que ele tem dado a Juliano. Mas o sacerdote revela que recebeu a visita de Rosário, reclamando das afrontas do rapaz. Josué nega, mas Matias diz que tentar fazer intrigas contra ele ou contra Juliano é sinal de um ressentimento que ele não quer enfrentar. Neste meio tempo, na Milagre, Paulino diz que não quer Lorena em casa e está preocupado com o que a filha está pensando sobre isso. Mas Rosário revela que, apesar de tudo, a filha é muito nobre. E enquanto passeia pelo jardim da casa da fazenda, Lucrécia recebe a visita do marido, que diz que foi buscá-la. A moça o manda colocar na cabeça, de uma vez por todas, que não vai voltar com ele e que os trâmites do divórcio começam no dia seguinte. Mas o pegajoso relembra que a família da moça lhe deve muito dinheiro e não vai conseguir pagar porque ela não cooperou. Lucrécia diz que a família vai pagar como está no acordo e não vai voltar a viver com um assassino. E o doente pega a moça à força e a carrega para o carro. Juliano chega e manda o rapaz soltar a garota. Carmelo acha que Juliano está ali para buscar Lucrécia, mas a moça explica que o rapaz está ali por causa de sua noiva, que está grávida. Minutos depois, Lucrécia leva a tia e Juliano ao seu quarto para ver Lorena. Ela conta o que aconteceu e diz que foi ali para dizer umas verdades à sua rival. Rosário chega ao quarto e vê Lucrécia do lado de fora. A moça explica que está esperando a tia de Lorena sair. Rosário não admite e entra, dando de cara com Juliano. Imaginem o ataque da cacatua. Remexendo os cabelos loiros pra lá e pra cá e balançando o dedo sem parar, ela manda Malvado vazar dali imediatamente. Alguns minutos mais tarde, Carmelo chega em casa e fica sabendo que Renata está esperando por ele há horas no escritório. Furioso, ele pergunta o que a chata quer. Ela diz que foi fazer uma foto dele, para ver se o identificam, pois no dia em que estiveram na capital, o pai da Lorena morreu logo depois que um homem misterioso o visitou. Renata diz ainda que tem quase certeza de que foi ele quem matou Ernesto. Carmelo nega, mas com o abridor de envelope na cara do amante, ela o manda dizer a verdade.
Obviamente, o pegajoso nega e diz que ela está completamente louca. A maluca continua tirando foto do rapaz e lembra que se ele não tem nada a ver com a morte de Ernesto, então não tem problema ela entregar a fotografia para Lorena ou Juliano investigarem a respeito. Renata se despede, mas Carmelo a pega pelo braço e pergunta o que ela quer. A vadia agarra o amante pelo rosto e diz que vai pensar, mas por enquanto está satisfeita em mantê-lo em seu controle. Enquanto isso, na Fazenda Milagre, Lorena desfia seu terço de amarguras com Juliano, sempre culpando Lucrécia, para Rosário. A mulher diz para ela cuidar da criança que precisa nascer saudável e avisa que Lucrécia é seu problema. Minutos depois, Matilde chega em casa com Juliano e toca na morte de César. Ela quer saber se seu cunhado sabia da má fama do rapaz. Juliano responde que sim e pede que ela não se meta nisso. Agora a mulher quer saber o que vai acontecer com os negócios de Ernesto. Juliano diz que tem o dever de zelar pelos bens de Lorena. Matilde insinua que ele só estaria fazendo isso por puro interesse. Juliano pede uma explicação, mas ela disfarça e entra na casa. Na Milagres, Renata fica sabendo do bafão com a noiva de Juliano e não acredita que a louca está no quarto da prima. A entojada sugere que a prima veja o lado bom, pois a rival poderia sofrer um acidente na escada e acontecer com ela o mesmo que aconteceu com Rosário. Lucrécia se irrita e lembra que este assunto lhe custou 10 anos de exílio. Neste meio tempo, TT vai tirar satisfação do irmão sobre a visita de Renata e aconselha Carmelo a se separar de uma vez de Lucrécia. O rapaz chama a irmã de fofoqueira e manda ela achar outra coisa para fazer. Ela conta então que a partir do dia seguinte vai começar a trabalhar com Juliano Horta. Mas Carmelo deixa claro que está cagando e andando para o que a irmã faça. No dia seguinte, Rosário já está pronta para encher o saco da filha e diz que sabe muito bem que ela deixou Juliano entrar na casa com a desculpa de levá-lo para ver a noiva grávida. Ela passa um sermão na garota e tem a coragem de perguntar se ela tem a ver com o fim do noivado. Lucrécia diz que deixou claro que não quer nada com ele, mas Rosário quer que ela volte para Carmelo. A moça se irrita e diz que vai continuar com o processo de divórcio, mas a mãe ameaça. Se por acaso Juliano Horta deixar sua noiva e seu filho por você, te juro que você nunca mais vai dormir tranquila. Neste meio tempo, Rodolfo vai ver Juliano, que está trabalhando. Ele oferece um café ao pai, mas percebe que o professor está meio estranho. O rapaz esclarece que está em dúvida porque se sente culpado, porque a noiva passou mal depois que discutiram. Rodolfo então pede ao filho que conte a história desde o início e pergunta por que ele voltou a namorar Lorena, se sabia que não era apaixonado por ela. O rapaz explica que uma coisa levou a outra e quando percebeu, já estava envolvido. Neste meio tempo, Matilde e Justina trocam farpas e se ofendem mutuamente. Na fazenda, Renata foi levar o café da manhã para Lorena e dá seus sentimentos pela morte do pai da moça. Ela insinua que é uma pena que Ernesto tivesse morrido antes da hora e avisa a noiva de Juliano para ter cuidado nas escadas, pois foi assim que Rosário perdeu seu bebê. Lorena quer detalhes, mas a entojada a manda perguntar tudo para Lucrécia, que estava presente no dia do acidente da mãe. E como não tem nada para fazer, Renata liga para Carmelo e pergunta se ele conseguiu dormir bem depois da conversa que tiveram. Ela avisa ainda que ele ficou muito bem na foto que ela tirou. Branquinha pega a entojada no escritório de Paulino e, novamente, as duas discutem. Na casa do Souza, Carmelo recebe a visita inesperada de Odorica, que invade seu quarto. O advogado quer que ele devolva o dinheiro que ele lhe deu como sinal para a casa de Rio Branco e avisa que se ele não lhe pagar até o dia seguinte, vai processá-lo. O homem diz ainda que se isso acontecesse, só iria piorar a situação do rapaz e iria criar mais um problema além do que eles já têm. Na igreja, Rodolfo conversa com Matias sobre a situação de Juliano. Ele também conta que tem quase certeza de que Josué também está apaixonado por Lucrécia. Depois que o professor sai, o sacerdote avisa que, se a história continuar, ele vai ter que contar a verdade. Mas Paulino alega que tem muito medo, pois vai destruir a vida de muita gente. Neste meio tempo, desesperado, Odorica vai procurar Justina em casa para se desculpar. A mulher não quer que o amante fique ali e tenta mandá-lo embora, mas ele insiste em declarar seu amor por ela. Só que Justina diz que entre eles não tem mais nada. O advogado agarra a mulher à força. Josué chega bem na hora e quer saber o que está acontecendo. Odorica tenta explicar, mas ela manda o advogado embora e diz que precisa conversar com seu filho. E enquanto Lucrécia está animada contando a Modesto, na plantação, que está indo dar entrada nos papéis do divórcio, Justina tenta enrolar o filho, dizendo que procurou o homem para dar entrada em seu divórcio com Rodolfo,
mas ele se passou com ela desde o primeiro dia e que ele foi ali agarrá-la à força. O noviço diz que não acredita em uma só palavra do que a mãe está dizendo e que ficou claro que ela se deitou com o advogado e sabe-se lá com quantos outros mais. Justina mete a mão na cara de Josué, gritando que não permite que o filho a desrespeite daquela maneira. Josué grita: "Se quiser, pode me dar outra bofetada, mas isto não vai mudar a minha opinião. Você continua sendo a mesma. Não sei como meu pai pode ser tão cego e continuar com você." Justina sai correndo atrás do filho e diz que é bom que ele não conte nada a seu pai. O noviço diz que não vai mentir para Rodolfo, mas ela joga na cara do rapaz que isso vai provocar o divórcio do casal e que a culpa vai ser dele se achar o pai bêbado na rua novamente. E na escola, a mãe de Rosa vai falar com Rodolfo e diz que está preocupada com a filha, que está atrasada e acha que ela está assim desde que o pai da menina a abandonou. A mulher pede que o professor de aulas particulares para a filha. Ele aceita e ganha um beijo no rosto como agradecimento. Neste meio tempo, Juliano liga para Lorena para saber como ela está. A chata começa a bater na mesma tecla de sempre e o rapaz se irrita, desligando o telefone. Matilde, que está com a sobrinha no quarto de Lucrécia, começa a colocar mais lenha na fogueira e diz que é preciso fazer exames para saber há quanto tempo ela está grávida. Na cidade, Carmelo encontra Fidel e diz que tem mais um servicinho para o sujeito. Agora o rapaz quer que o bandido der um jeito em Renata, mas o homem diz que não se mete com mulheres. O pegajoso diz então que só quer que ele der um susto na garota. No entanto, os planos do bandido são outros. Ele conta que quer se endireitar e achar uma companheira. O rapaz insiste, mas Fidel manda Carmelo se virar sozinho. Na fazenda, Rosário vai falar com Renata para que a moça vá trabalhar, mas ela conta que se demitiu. A vadia aproveita a oportunidade para dizer que gostaria de trabalhar com o tio, mas a vaga está ocupada por Branquinha, e conta que tem certeza que ela ainda é apaixonada por Carmelo, pois viu a moça imprimindo umas fotos do rapaz. No escritório do advogado, Lucrécia recebe do advogado o seu pedido de divórcio. O homem explica que se os dois estiverem de acordo, o processo leva no máximo uns 2 meses, mas se o marido dela se opuser, pode levar anos. Na saída do escritório, Lucrécia encontra Juliano e diz que Lorena está bem e sendo bem cuidada. A moça diz ao rapaz que ele deve ficar ao lado da mãe de sua filha. Ele quer saber o que faz com seus sentimentos e Lucrécia manda seu amor guardar os sentimentos em seu coração, como sempre fizeram. Enquanto isso, Paulino diz a Rosário que está preocupado com Josué e que está chegando a hora de enfrentar as consequências do que fez no passado. A mulher diz que não sabe do que ele está falando, mas Paulino revela que tem conversado com Matias e acha que o padre tem razão. Rosário fica indignada que o marido esteja comentando sobre sua traição com outras pessoas, mas ele responde que o padre é seu amigo, antes de mais nada, e também seu confessor. A megera lembra que avisou ao marido que se o caso dele com Justina se tornasse público, não iria perdoá-lo nunca, pois não aceitaria passar por esta humilhação. Mas ele insiste e diz que cedo ou tarde, a verdade vai ter que vir à tona. Alguns minutos mais tarde, Matias encontra Josué na igreja e percebe que o rapaz ainda está dolorido. Ele manda o rapaz ir ao médico, mas pergunta se o estado de ânimo do rapaz tem a ver com Lucrécia. O rapaz conta então que está ali rezando pelos pecados de sua mãe e manda Matias tirar suas próprias conclusões. Juliano chega em casa e vê que a mãe está chorando. Ela diz que está chateada por causa de Rodolfo e pede ao filho seu apoio quando ela e o pai se separarem. O rapaz diz que nunca vai deixar faltar nada a ela e revela que está reformando a casa da Fazenda Álamos e que ela ou o pai podem ir morar lá, quando estiver pronta. Neste meio tempo, Lucrécia entrega o pedido de divórcio a Carmelo, que rasga o papel e diz que nunca vai lhe dar o divórcio. Mas a garota está decidida e diz que não quer compartilhar mais nenhum minuto de sua vida com ele. Os dois brigam. Ela enfrenta o marido. Ele entra ameaçadoramente no quarto da garota, que grita que a tortura do casamento acabou para sempre. Ela começa a juntar suas coisas, mas Carmelo a pega com força e diz que ela não vai a lugar nenhum. Carmelo joga Lucrécia na cama e por mais que ela esbofeteie o rapaz, ele não sai de cima dela.